Engasgou. Dá pra ver sim, tá de boa. Beleza. Então, pessoal, boa tarde para todo mundo que está aí. Na aula de hoje, a gente vai encerrar o capítulo 1 do livro 3 e a gente vai falar sobre oxiuro. Pessoal, essa verminose aí é uma verminose, assim, um pouco curiosa, certo? Então, que se você já deu uma lida aí no conteúdo, você pegou a referência aí, é muito horrível. Foi horrível, tudo bem, eu sei. Mas vamos continuar aqui. É, eu vou passar para o quadro, e aí qualquer coisa que vocês precisarem, vocês têm que me mandar mensagem de áudio, porque no quadro eu não enxergo o chat de vocês. Então, eu vou para lá, beleza? Alguém entrou com uma conta chamada PUBG é melhor que Free Fire. Não sei quem é essa pessoa. Essa pessoa, por favor, se identifique É o aí. Ian, é o Ian. É o Ian? Ah, beleza. Chegou o anarcocapitalista. Então, deixa eu colocar aqui a caneta. E eu vou colocar aqui oxiuros ou entero, enterobíase. Enterobíase. Belezinha. Pessoal, a enterobíase ou oxiurose, como vocês preferirem chamar, é uma verminose e ela é causada por um verme nematelminto chamado de Enterobius vermicularis, certo? Esse Enterobius vermicularis, ele é um vermezinho que ele é parasita, né? Ou seja, ele necessita obrigatoriamente viver dentro de um hospedeiro. No caso, o hospedeiro aqui, ele vai ser o ser humano, né? Nós vamos ser o hospedeiro do verme. Então, o que é que acontece aqui nesse verme? Na verdade, essa é uma explicação bem rápida e vocês vão ver que ela tem que ser rápida, que é para vocês não morrerem de nojo. Esse vermezinho aqui, ele é encontrado normalmente no chão, né? Você contrai ele através do contato com substratos sujos. Por exemplo, você está brincando num parquinho. Geralmente isso acomete criança, né? Criança que geralmente não lava as mãos é, antes de comer direito, brinca em qualquer lugar, mete a mão na terra, cai de boca na terra e come terra, enfim. Normalmente acomete crianças, mas assim, tem uns adultos assim, meio porquinho, né? Que não lava a mão direito, que coça a região anal e depois bota a mão na boca. Enfim, acontece, né? Existem pessoas e pessoas, mas o normal é que isso aqui acometa crianças. Então, esse vermezinho aqui, ele é um nematelminto e ele vai ter uma característica curiosa. Normalmente, a fêmea desse indivíduo, quando está no período da noite, né? Quando chega no período da noite, a fêmea, ela migra para a região anal do hospedeiro. Normalmente, você vai encontrar esse termo aqui, você vai encontrar essa informação aqui falando assim, ó, na região perianal. O que é a região perianal? É aquela região entre o ânus e o órgão genital. No caso, entre o ânus e a vagina, se for uma mulher, e entre o ânus e o pênis, se for o homem. Aquele espaço que fica entre o ânus e a vagina e o ânus e o pênis é chamado de região perianal. Então, quando chega em determinado período da noite, né? Quando a pessoa geralmente está dormindo nesse período, os vermes, né, eles migram para a região perianal e as fêmeas, elas começam a pôr ovos lá naquela região, né? Então, como a pessoa está dormindo, ela vai sentir um comichão, né? Ela vai sentir uma coceira na região anal. Então, ela vai lá e coça a região anal, certo?
Então, quando ela faz isso, as vermes elas passam a habitar embaixo das unhas do hospedeiro, né? Então, o que é que pode acontecer? Ele pode fazer uma reinfecção, no caso dele colocar a mão na boca, né? No caso de criança, geralmente criança coloca muita mão na boca, né? Não tem um porquê. Mas, tipo, tá aqui, aí vai lá, bota a mão na boca. Ou mesmo um adulto, né? É, vai roer unha e tal, esse tipo de coisa, e pode acontecer uma reinfecção, né? A pessoa se reinfectar. E também pode acontecer, por exemplo, quando é criancinha, né? Você tá ali brincando com a criancinha, vai lá, coça a região anal dela e depois mete a mão na sua boca, né? Fica brincando ali, bota a mão perto assim da sua boca, e aí ela pode lhe contaminar com esse verme. Então, o que é que vai acontecer aí, nesse caso? Os vermes, eles vão passar pelo seu trato digestório, né? E eles vão chegar até o seu intestino. E lá os ovos, eles vão eclodir, se tornar larvas, depois elas vão se tornar adultos e aí o ciclo vai se repetir. Então, esse ciclo aqui, né, ele não tem um hospedeiro intermediário, ele já tem um hospedeiro final, o hospedeiro definitivo, né? A gente só vai ter esse hospedeiro para coisa. E no caso, vai ser os seres humanos mesmo, os hospedeiros. Então, assim, quando você é, entrar em contato com um ambiente sujo e tal, o ideal é que você lave bem as mãos, né? Para evitar lavar bem embaixo das unhas, usar aquelas escovinhas para tirar os ovos que estão lá debaixo das suas unhas. Não ter, de preferência, você não tá colocando a mão na boca, nem a sua mão, nem a mão dos outros, né? Principalmente criança, né? Às vezes a criança vai brincar e bota a mão aqui no seu rosto, você dá um beijinho ali na mão da criança, você não sabe onde que a criança passou a mão antes, né? Enfim, então essa doença aqui é uma doença que é resolvida também com aquela questão lá do saneamento. Por quê? Tem um outro ponto aqui. Criança também não tem muita noção, né, de onde que ela vai fazer suas necessidades. Então, ela pode estar brincando lá naqueles parquinhos, né, que tem aqueles lugarzinhos cheios de areia. Aí a criança vai lá e aproveita para satisfazer suas necessidades fisiológicas, faz lá o cocôzinho lá no meio da areia. Aí as outras crianças estão lá brincando, cai na areia, a areia entra na boca, isso aí pode contaminar essa outra criança com esse vermezinho nematelmito, certo? Para aí que tem alguém falando alguma coisa aqui no WhatsApp, mas não é da turma, então depois eu respondo. Então, assim, é, como essa doença é normalmente de crianças, vocês vão encontrar muitas formas de prevenção envolvendo crianças, certo? Esterilização de mamadeira, chupeta, às vezes a criança deixa a chupeta cair no chão, pode contaminar com esse oxiuro. É, cortar bem as unhas para não ficar, para não dar espaço, né, para os vermezinhos entrarem, botarem os ovos lá de baixo, os ovos não ficarem presos debaixo da unha. Só um minutinho. Sim. é, então, vai ser sempre soluções que envolvam a parte de higiene, né? A gente sempre vai ver a parte de higiene. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Eu falei para vocês que era uma coisa bem rapidinho, né? Então, é realmente só isso mesmo. É uma doença que o principal sintoma, né, é uma coceira violenta na região perianal. Então, se a pessoa tiver com a coceirinha lá, se estiver passando, a pessoa tá coçando o bumbum, né? Você pode pensar, tá com oxiuro, certo? Então, pode realmente ser uma doença, né? Pode não ser só a pessoa coçando o bumbum lá no meio da rua. Alguma dúvida? Pessoal, eu sei que as doenças causadas por vermes normalmente elas são bem nojentas, mas é interessante que vocês saibam, principalmente para prevenção, né? A melhor forma de tratar doenças por vermes é prevenção. Não existe uma forma melhor de tratar. Enfim, teve uma questão, ou teve uma página aqui, que foi na página 15.
Vocês conseguiram fazer a página 14? Conseguiram ou não? Compreendendo aos poucos. Conseguiram, pessoal, fazer a página 14? Não fiz ainda. Alguém fez a página 14? E a página 15? Também não? Ó, então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou falar da página 15, porque foi uma página que algumas pessoas vieram me procurar que estavam com dúvida na questão, certo? Então, abram aí o livro de vocês na página 15. Quando vocês estiverem prontos, por favor, me informem. Tudo bem, Amélia? Boa tarde. Pronto? Todo mundo tá com a página 15 no ponto aí? Então vamos lá. Na página 15 diz o seguinte: as artimanhas dos vermes parasitas. Os parasitas usam hospedeiros como locais de sobrevivência e reprodução, deles retirando nutrientes importantes que podem enfraquecê-los, mas em geral não os matam. Nananã. O hábito parasitário depende de diversas adaptações que serão exibidas pelos vermes causadores de doenças na espécie humana. Justifique a existência de cada uma delas. Pessoal, eu acho que tem uma forma aqui de eu abrir um livro digital aqui no coisa e eu posso transmitir esse livro aqui na aula. Deixa eu só ver se eu consigo achar esse livro, que eu acho que fica melhor da gente acompanhar. Vocês são a turma do 8º ano, então o livro de vocês é esse daqui. O caderno de ciências fica depois de que disciplina aqui no livro de vocês? Matemática. Depois de matemática? Beleza. Deixa eu ver se aqui é o quê? Língua portuguesa. Então, matemática deve ser depois de português, né? Aparentemente, sim. Ah, isso ainda é matemática. Esse aqui ainda é matemática. Eu acho que agora vai ser ciências. É, ciências aqui. Aí é na página 15, 15, 15, 15. Aqui, ativar o modo aula, fechar. Aí eu vou dar um zoom aqui. Eu vou diminuir essa parte. E vou ajustar a largura. Beleza, deixa eu só fechar isso daqui. Aí eu transmito essa janela. Uma guia do Chrome. E agora qual é a guia? Ah, não é essa. Parar.
Guia do Chrome. É essa daqui. Não é, não. Meu Deus do céu, qual é a guia que tem que apresentar? Para a apresentação. Guia do Chrome, só tem essa, então não é possível que não seja. Pronto, pessoal, vocês estão enxergando aí a página certinho? Tá? Beleza, então vamos lá. Sim, sim, dá pra ver sim. Ok. Deixa eu ver se eu consigo utilizar a minha caneta aqui. Eu acho que dá para fazer isso. Tem até outras cores, que legal. Beleza. Dá. Tá, então vamos lá. Os parasitas, né? Parasitas usam seus poderes como locais de sobrevivência e reprodução, deles retirando nutrientes importantes que podem enfraquecê-los, mas de modo geral não os matam. O hábito parasitário depende de diversas adaptações que são exibidas pelos vermes causadores de doenças na espécie humana. Justifique a existência de cada uma delas. Então, pessoal, a primeira existência, né, ou no caso, a ausência, é a ausência de estruturas locomotoras e de órgãos dos sentidos eficientes. Muita gente se confundiu nessa questão porque não entendeu o que ela estava pedindo para você fazer. Então, o que está dizendo aqui, ó? Está dizendo que essas daqui são adaptações que os organismos que são parasitas possuem. E essas adaptações aí, você tem que justificar por que elas existem, por que essas é, adaptações são necessárias para a vida parasitária. Então vamos lá. Ausência de estruturas locomotoras. Pessoal, essa daqui é bem fácil de você imaginar, né? Por exemplo, você é um parasita. Onde é que você vive? Você vive dentro do hospedeiro. Então, por que você gastaria energia fazendo utilizando estruturas locomotoras? Tipo, para você fabricar uma parte do seu corpo, você precisa gastar o quê? Precisa gastar energia, precisa gastar proteínas, precisa gastar lipídios, precisa gastar carboidratos, você precisa gastar todos os tipos de coisa que tem todos os nutrientes no seu corpo para fabricar uma coisa. Aí você não vai utilizar aquela coisa, você não vai utilizar as estruturas locomotoras, né? Você não vai utilizar uma perna, você não vai utilizar um cílio, você não vai utilizar uma cauda, você não vai utilizar nada disso. Então, para que você tem essa estrutura se você não vai utilizar? Vai ser um gasto de energia desnecessário. Além de gastar energia para fabricar aquela coisa, você tem que gastar ela para manter no seu corpo. Então, obviamente, que se o organismo não precisa, ele não vai fazer a utilização disso. Então, ele não tem por que ter. Então, como que você justifica a ausência de estruturas locomotoras? Justifica dizendo que eles não precisam se locomover porque eles vivem dentro do hospedeiro e o hospedeiro faz a locomoção por ele. Então, se ele não tem a necessidade, ele não tem por que ter uma estrutura locomotora. Agora, sabendo disso, por que ele não tem os órgãos dos sentidos eficientes? Primeiro de tudo, quais são os órgãos dos sentidos? Digam aí para mim. Tato, paladar, audição e olfato? Acho que é isso. Exatamente, são os sentidos. E quais são os órgãos dos sentidos? Olhos, Peraí, orelhas, repete? olhos, Olho, boca, nariz e orelha. isso. E o tato é pela pele, né? A pele inteira, ela tem a capacidade de tato. A gente geralmente associa o tato com as mãos, porque o nosso tato nas mãos, ele é bem mais sensível, né? Mas a gente tem tato em toda parte do nosso corpo, né? No rosto, no pescoço, nas costas, enfim, todas as partes do corpo, elas são. Você tem um pouco de tato, né? Claro que algumas partes têm menos tato do que outras. A palma do seu pé, a sola do seu pé, ela tem menos tato do que as solas da sua mão, né?
Porque não é interessante que você fique sentindo tudo com a palma do pé. Mas, enfim, isso aí é um assunto do ano passado que vocês já viram, né? Ok, então por que que esses organismos aí que são parasitas, eles não têm órgãos dos sentidos? Os órgãos do sentido deles ou são defasados ou inexistentes? Imagine aí um verme, um Ascaris lubricoides, né? Que é o organismo que, a verme que vive dentro do intestino do ser humano. Por que que ela não tem olho? Porque ela não enxerga, ora, pois. Ela não Porque ela não enxerga quer por quê? Exatamente porque não tem olho. Não. Ah, mas se ela tivesse olho, ela enxergaria? Exatamente, ela não precisa. Por quê? Eu quero o porquê. E aí, Ian, você sabe? Se a lombriga tivesse olho, vivendo dentro do intestino, ela enxergaria? Ah, não, 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 porque é escuro. Exatamente, porque dentro do intestino não tem luz. Se não tem luz, ela não vai enxergar. Os nossos olhos, eles são sensíveis à luz. Se dentro do intestino não tem luz, por que acha que ela vai ter um olho? Não tem necessidade dela ter um olho. Por quê? Porque lá não tem luz onde ela vive. Então, o olho seria uma coisa inútil para ela, né? Não seria útil que ela tivesse um olho. Então, ela não vai gastar energia fabricando um olho que ela não vai usar. Beleza. Então, a justificativa da ausência de órgãos locomotores e de órgãos dos sentidos é justamente essa. O ambiente em que eles vivem não dão para ele, não trazem para ele uma necessidade dele ter órgãos do sentido ou de ter um aparelho locomotor, né? De ter um sistema locomotor eficiente. Ele não vai precisar ter pernas, porque ele não vai se mover, já que o hospedeiro se move por ele, ele também não vai precisar ter órgãos dos sentidos, já que o ambiente que ele vive é escuro, normalmente é livre de outros organismos que possam predar ele, né? Livre de predadores. Enfim, uma, uma coisa aí que vocês podem anotar, certo? Posso passar para o próximo item? Esse aqui eu quero que vocês respondam. Falta de órgãos especializados na digestão. Vamos lá, pessoal. Por que que eles têm falta de órgãos especializados na digestão? porque o nosso estômago já vai fazer a digestão e tipo, eles estão no estômago, então não vai precisar fazer a digestão de novo. Muito bem, porque ele já vive em um local onde o organismo hospedeiro, né, já fez a digestão. O que chega lá nesse local já é um alimento digerido. Então, ele não vai precisar fazer uma segunda digestão, porque já foi digerido, então ele só vai aproveitar, né? Geralmente, vermes são organismos exfoliativos, né? Eles pegam só o que já está pronto. Eles vão pegar o que já está tudo só no pontinho, só para ele comer. E aí encerra a alimentação dele. Ele não vai precisar mastigar, ele não vai precisar fazer digestão química, tudo isso aí já vai ter sido feito pelo hospedeiro. Ele vai só pegar o boi já pronto. Então coloquem aí esse aí no segundo item aí. Hum, vamos voltar aqui ao terceiro. Terceiro item. Degradação de alimento na ausência de oxigênio, que a gente chama de fermentação, né? A fermentação é aquele processo químico onde vai haver a quebra de substâncias, né? Na ausência de oxigênio. Vai ser uma respiração do tipo anaeróbia. Por que que é importante para eles degradar esse alimento aí na ausência de oxigênio? Pensem no ambiente que ele vive e pensem na adaptação. Adaptação e ambiente, ó, elas estão, ó, intrinsecamente ligadas. Vamos lá, povo?
Peraí. Não? Pessoal, ó, o ambiente que eles vivem é onde? No intestino dos seres humanos, né? Normalmente eles vivem nos intestinos, seja dos seres humanos ou de qualquer outro animal. Lá dentro do intestino, vai haver abundância de oxigênio? Não. Se não tem abundância de oxigênio, se não tem oxigênio em grandes quantidades, eles não vão ter como fazer a respiração através do oxigênio, né? Então, eles precisam de outros gases. Logo, eles vão fazer isso na ausência de oxigênio. E aí eles vão fazer o processo que a gente chama de fermentação. Sempre que você ouvir falar de, de, de adaptações de vermes, você tem que lembrar qual é o ambiente que o verme vive. E aí você vai entender por que que ele tem aquela adaptação. 4. Grande capacidade de proliferação por meio de ovos ou cistos, formas capazes de resistir a ambientes diversos. Pessoal, por que, os vermes eles precisam se reproduzir por uma grande quantidade de ovos ou cistos? Pra compensar, tipo assim, que eles vão morrer rápido, assim, então, pra compensar tudo, assim. Mais ou menos, tá no rumo. Tem a ver com compensação, mas não necessariamente a compensação de tempo de vida. Repetir a 3. Degradação na ausência de oxigênio. É porque no intestino não vai haver oferta de oxigênio, né? Se não tem oferta de oxigênio, ele precisa quebrar, fazer a sua respiração de uma forma diferente. No caso, aí, ele vai usar a fermentação. Tá, e deu para acompanhar, Amélia? Por nada. Então, essa compensação aí é de quê? Essa compensação é como? Para quê? Vamos lá? Acordaram? Estão dormindo? Pessoal, por que é que tem que ter uma grande quantidade de ovos ou de cistos, né? Pessoal, lembre que eles são organismos parasitas. Eles vivem dentro do intestino de outro organismo. Então, eles têm locomoção limitada, né? Eles vão ter uma locomoção limitada, porque ele depende do hospedeiro se está se locomovendo ou não. Eles vão ter que depositar os seus ovos no local que o hospedeiro decidir colocar as suas fezes, né? Então, tipo assim, se o hospedeiro decidir fazer suas necessidades no meio do mato, os ovos vão ter que ficar lá no meio do mato. Se ele decidir fazer dentro da água, as fezes vão ficar dentro da água. Se ele decidir fazer a necessidade dele num vaso sanitário, os ovos vão para o vaso sanitário. Então, assim, eles têm que colocar maior quantidade de número de ovos ou cistos para garantir que eles vão ter uma sucessão, né? Que eles vão conseguir criar sua prole. Então, é uma compensação
da falta de locomoção deles. Eles vivem de uma forma que eles não podem escolher onde depositar os ovos, o melhor lugar para depositar os ovos. Quem vai decidir isso por eles é o hospedeiro. Então tem que ter uma grande quantidade que é para ter chance de pelo menos uma pequena parte sobreviver a isso. Óbvio que ele não vai gerar todos os ovos vão eclodir. Não é esse o objetivo do parasita. Por isso que ele investe em números. Ó, uma coisa importante, sim. Não é, vocês não precisam aprender isso, tipo, 100% agora. Mas uma coisa que você pode observar é que alguns organismos, eles investem em números e outros investem em prole. Uns investem em quantidade e outros investem em qualidade. Olha como isso é interessante. O verme, ele vai investir em números, né? Ele vai colocar a maior quantidade de ovos possível que ele tiver para fora. Para quê? Para que uma pequena parte sobreviva. Nós, seres humanos, somos diferentes. A gente investe em qualidade de prole. Por exemplo, normalmente, uma mulher, ela dá luz a uma criança só, certo? A gravidez gemelar, né, que é com mais de uma criança, pode ser gêmeo, trigêmeo, quadrigêmeo, ela não é comum. O comum é que seja uma criança por vez. Por quê? Porque a gente investe em qualidade nessa prole. A gente tem a tendência a cuidar da nossa prole, de cuidar dos nossos filhos, para que eles possam crescer e gerar novas proles, né? A gente não tem, por exemplo, 700 crianças de uma vez e solta elas no mundo. Aqui sobreviver é lucro, né? Não é assim que funciona para a gente. Para a gente funciona a gente ter um e a gente cuidar daquele um para que ele possa crescer bem, né? Já outros organismos, não. Eles colocam 800, 900 ovos e o que sobreviver aí, se sobreviver 100, para ele já é vantagem, né? Mas, no caso, né? Tem suas vantagens e suas desvantagens para isso. Jogos vorazes infantil, ó, já pensou aí? Uma mulher ter 700 crianças e soltar ela no mundo aí, quem sobreviveu, maravilhoso. Quem não sobreviveu, é apenas a seleção natural agindo. Enfim, mas é basicamente isso. Se você observar, no mundo animal tem muito disso. E você tem que saber diferenciar. Por que o comportamento desses organismos é assim e não eles ter um organismo só, um filhote só, e eles cuidarem desse filhote? Porque eles não têm como cuidar desse filhote, eles não têm esse cuidado parental, né? Eles não têm esse gene que diz para eles, olha, cuide do seu filho, cuide lá, não, o gene deles é assim, tenha 700 e jogue aí no mundo, porque uma hora dessa qualquer aparece, se cria menos 100. É isso, entendeu? Então, tipo assim, isso depende muito do ambiente que esses organismos vivem. Talvez se a gente vivesse num ambiente mais inóspito, talvez a gente tivesse investido em números. E aí, por exemplo, teria 4, 5 crianças de uma vez, né? É, no caso, seriam bem mais prematuras para poder caber dentro do corpo da mãe, né? Toda gravidez, imagina aí, toda gravidez uma mulher ter 7, 8 meninos, ia ser uma loucura, né? Então, eles iam nascer bem antes de 9 meses, a gravidez ia durar bem menos tempo, e talvez a gente jogasse essas crianças aí no mundo e aí elas as que se criassem, beleza, as que não se criassem também, beleza, não tinha problema, né? Lógico que ia haver outras adaptações, né? Não seria só assim, jogar um bebê no meio da coisa, seria abandono de encapar, né? Mas prestem atenção, observe o mundo. Quando você começa a observar o mundo, você começa a entender ciência de uma forma diferente. Se você começar a observar, você vai ver que tudo isso que a gente está vendo aqui na aula acontece diante dos seus olhos, sempre aconteceu e você nunca tinha percebido. Então, depois que você começa a estudar, você começa a perceber, nossa, olha, isso realmente acontece, nunca tinha parado para pensar. Já tinha visto acontecer, mas não sabia por que acontecia daquela forma. Tá, o item 5. Cutícula, revestimento externo, protetora, certo? Eu tô com um negócio aberto e tô lendo no livro. Tá vendo aí a seleção natural agindo. Cutícula, revestimento externo, protetor, né? A cutícula protetora. Pessoal, por que eles têm que ter uma cutícula protetora no corpo deles? Essa também tem tudo a ver com o ambiente que eles vivem. Por causa do tipo, ácido e outras substâncias que tem no estômago, eles precisam proteger.
Exatamente. Eles têm que ter proteções contra as defesas do hospedeiro. O hospedeiro, lembra que o hospedeiro, quando ele está sendo parasitado, ele não está gostando de ser parasitado. Quem que gosta de ter vários vermes comendo o alimento que você demorou horas, dias para conseguir? Você não quer isso para você, você quer matar esses vermes. Você não quer que o verme fique lá dentro de você. Então, o seu corpo ele vai começar a atacar com ácidos, ele vai começar a atacar com substâncias alcalinas, ele vai começar a atacar com anticorpos. Então, esses organismos aí precisam de uma cutícula protetora para quê? Para evitar que o hospedeiro consiga eliminar ele do corpo. Então, por que ele tem uma cutícula protetora? Para proteger contra as defesas do hospedeiro. Anotem aí. Olha essa outra aqui, ó. Grande tolerância a variações de acidez e temperatura do meio. Essa daqui também pode ser respondida basicamente como a resposta anterior, né? Da cutícula. Por que que ele tem que ter essa quantidade aí de. Suportar essas grandes variações de acidez? Porque o hospedeiro ele vai tentar matar esse organismo, ele vai, quando ele estiver passando, por exemplo, pelo estômago, o ácido vai tentar corroer as paredes dos ovos, dos cistos. Então ele tem que ter essa tolerância à acidez. O que é essa tolerância à acidez? É ele passar lá pelo ácido e não tá nem aí pro que tá acontecendo. Mano, tá pegando fogo aqui. Tô nem aí. Deixa eu procurar bem aqui uma. Ó, eu vou colocar uma imagem aqui que reflete bem a grande tolerância dos organismos aí para. Eu vou colocar aqui. Vou parar a apresentação aqui e vou colocar essa outra. Ó, a tolerância à acidez é resumida com essa imagem aqui, ó. O ácido lá, a temperatura, tudo fazendo pegar fogo lá dentro do hospedeiro ao redor do ovo ou de alguma coisa. E o hospedeiro lá, ó, e o parasita lá, de boa, sem nem se preocupar. Por quê? Porque ele tem uma tolerância a grandes variações de temperatura e de acidez. Então, por que ele tem que ter isso? Para também resistir às tentativas do hospedeiro de eliminar aquele organismo lá, certo? Então, é basicamente isso. E essa daqui, ó, abundante reserva de energia. Por que vocês acham que eles têm abundante reserva de energia? Porque eles vão precisar, tipo, eles se locomovem muito de lugar para outro todo tempo. Então eles vão precisar. Mas é mais ou menos. No caso, ó, quando ele for sair do hospedeiro para infectar outro hospedeiro, né? Para parasitar outro hospedeiro, eles podem passar por condições adversas, né? Pode ser que eles não encontrem um hospedeiro no mesmo momento. Então, eles vão passar um tempo ali precisando gastar as suas reservas energéticas. Então, eles precisam ter abundância de a energia guardada para que eles possam realizar suas atividades enquanto eles não têm um hospedeiro ali no ponto para fazer a sugar, né, o hospedeiro. Tá. Pessoal, tem mais uma questão, tem mais umas questões aí na página 16. Por favor, passem aí. Pronto?
Então vamos lá. Em uma cidade situada em uma área com elevada incidência de verminosos, um posto de saúde distribuiu entre os usuários folhetos informativos contendo medidas úteis para se evitar a doença, entre as quais ferva a água e ferva e filtre a água antes de bebê-la, lave frutas e verduras antes de digeri-las, ande sempre calçado e verifique se a carne ao ser consumida não possui larvas encistadas de vermes. Quais dessas medidas são eficazes contra a ascaridíase e por quê? Vamos lá, quero ver se vocês pegaram a ideia da ascaridíase. Porque quais são as medidas e por que elas são eficientes contra a ascaridíase? Ferver água para matar as caridinhas, se caso não tenham, né? Para depois filtrar e beber tudo. E as Sim. outras. A 1, a 2 e a. Lavar bem as frutas para poder lavar, né? Para tirar ela caso tenha. Uhum. Para não correr o risco de acabar pisando e ela entrar. E verificar a carne se está consumida ou não possui larvas e vermes, porque é óbvio, né? Porque senão pode ter lá os ovos, tudo. Ela pode estar lá e a gente come e já vai direto no intestino. Alguém discorda do Sandro? Quem começou a falar junto com o Sandro? Foi você, Pedro? Pode falar, Pedro. Eu tinha falado a alternativa, mas eu acho que é mais ou menos o que ele falou mesmo. Por causa que Todo mundo acha que é 1, 2, 3 e 4? Hein? Todo mundo acha que são as 4? Se todo mundo concorda, então todo mundo está errado. Pessoal, as 4, elas previnem contra verminoses. As 4 são medidas de prevenção contra as verminoses. Mas elas não são prevenções contra a ascaridíase. Pessoal, a ascaridíase, ela é uma doença que ela geralmente é feita pela ingestão de ovos, né? Ela acontece com a ingestão de ovos. Então, você não tem. Lógico que você tem que andar calçado, né? Mas não contra a ascaridíase. Andar calçado não lhe protege contra a ascaridíase, certo? O fato de você andar de chinelo não vai fazer você não pegar o Ascaris lubricoides. Por quê? Porque o Ascaris lubricoides, ele trabalha com a parte de ingestão, né? Você tem que ingerir ela. Segundo, lembrem que o Ascaris lubricoides, ele possui apenas um hospedeiro, que é o ser humano, né? Ele só vai possuir um hospedeiro no ciclo de vida dele. Então, ó, essa parte aqui de carne com cistos de organismos de vermes, né? No caso, não vai servir por quê? Porque o Ascaris não coloca os seus ovos em carnes de animais, né? Ele vai colocar seus ovos em outros locais. Por exemplo, em frutas e verduras, no caso, a pessoa fez suas necessidades ali próximo de uma horta ou próximo de um corpo d'água que a pessoa utiliza aquela água para fazer a irrigação da horta. Aí os ovos podem chegar lá porque vieram através das fezes das pessoas e ficaram em cima das frutas e verduras por causa da irrigação, não porque o verme coloca em cima de frutas e verduras. Normalmente a carne não é irrigada, né, com água suja. Normalmente isso não acontece. Frutas e verduras pode acontecer do solo estar contaminado ou da água estar contaminada. No caso de ferver e filtrar a água, o que o Sandro falou está correto, está certinho. Você tem que filtrar a água, por quê? Porque a água pode estar contaminada. Então, quando você ferve a água, você mata os vermes, né? E quando você filtra, você evita que qualquer verme que tenha ficado lá dentro depois do fervimento, depois da fervura, né? Ele passe
e chegue até você. Então, é basicamente o que o Sandro falou. Então, a resposta seria 1 e 2, e o porquê é porque o que a gente falou agora, né? A água pode estar contaminada e as frutas e verduras podem ter sido contaminadas ao serem irrigadas com água que tinha a presença de ovos do Ascaris lubricoides. Andar calçado e verificar a carne são medidas contra outras verminoses. Andar calçado pode ser contra a ancilostomíase e verificar a carne aqui é contra a teníase e cisticercose. Beleza. Aí aqui eu já até dei a resposta da segunda, né? Ó, que medida seria eficaz no combate do amarelão? Pessoal, amarelão é a mesma coisa que ancilostomíase, é aquela doença que a pessoa vai lá, pisa no solo contaminado e o verme entra pela pele, né? Pelo seu pé. Ele entra através do seu pé. Então, se você anda calçado, você consegue se livrar disso daqui. Então, a medida 3 é a medida que faz com que você esteja prevenido contra o verme do amarelão. Certo? Todo mundo compreendeu? Certinho. Pessoal, então, ó, quem aí não fez ainda a sessão extra, faça. E se você ficou com alguma dúvida, me mande para eu resolver com vocês. Eu vou ter que encerrar a aula aqui agora, senão vai ficar muito comprido. E aí, quem não apareceu, não vai assistir, porque tem gente que não assiste a aula de 15 minutos, botar uma de 1h30, aí a pessoa não assiste de jeito nenhum. Certo? Então, até a próxima e valeu e falou. Tchau. Tchau, tchau.